Boa noite a todos, os irmãos que estão aqui presentes, os encarnados e desencarnados. É um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos fazer um trabalho de reflexão com um tema que aborda o poder da mente, como a gente tem influência em relação aos nossos pensamentos, o que é que a gente pode fazer para, ao invés de ser escravos dos nossos pensamentos ruins, buscarmos ajustar as nossas condutas e escolher exatamente o que a mente pode nos propiciar. Para início das nossas atividades, eu vou fazer a leitura de uma mensagem cujo título é Prece, do livro A Luz da Oração, psicografia de Franciscano Xavier. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chama-nos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo do coração. Convidando a todos vocês para orarmos agora, né? Senhor Deus, Mestre Jesus, amigos encarnados e desencarnados presentes nesse hospital de almas, o sentimento de gratidão é o que toma conta desse ambiente. Somos gratos pela vida, somos gratos pela oportunidade de estarmos reencarnados, somos gratos pela presença dos nossos anjos guardiões, somos gratos por estarmos aqui juntos, reunidos, para ouvir o Evangelho de Jesus e principalmente tentar colocá-los como referência na nossa existência no mundo material. Que os bons espíritos estejam conosco e abram os nossos corações, para que a mensagem de Jesus chegue aos nossos corações e aos nossos ouvidos com muita força, que a gente possa ouvir e ver, não apenas com os olhos e os ouvidos do corpo físico, mas principalmente com os olhos e os ouvidos da nossa alma. Esteja presente aqui, Pai amado, e com absoluta convicção e certeza que sairemos melhores do que chegamos. Agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados, aos espíritos que norteiam os trabalhos e que estejamos juntos com Jesus hoje e sempre. Que assim seja. Existem algumas obras que abordam muito esse tema, que fala sobre a capacidade que a gente tem de pensar, a capacidade que a gente tem de se envolver com bons e maus pensamentos. Existe uma obra do Leon Denis, cujo título é O Problema do Ser, da Dor e do Destino, que ele faz uma alusão exatamente a isso, e a essência do livro é: somos o que pensamos. A mente, na visão de Leon Denis, ela tem a capacidade de nos trazer alívios, chagas, soluções, problemas, desafios, angústias, alegrias. E quem faz a virada desta chave, para um lado ou para o outro, são as nossas escolhas. Então, se você pega, por exemplo, outros autores da literatura espírita, vai se deparar com uma obra do Emmanuel que ele cita que a mente é o espelho da vida. Nós somos nada mais, nada menos do que a materialização dos nossos pensamentos. Porque o pensamento cria, né? O pensamento, ele atua em torno de nós, porque antes das nossas ações, a gente pensa. Podemos até pensar inadequadamente, mas a gente pensa. O pensamento, ele vai influenciar as nossas ações, consequentemente, vai influenciar todos aqueles que estão perto de nós, para o bem ou para o mal. Essa escolha cabe a cada um de nós através das nossas liberdades, vigiadas ou não. É por isso que a gente precisa sempre ser vigilante com relação aos nossos pensamentos, porque eles normalmente precedem atos, precedem opções, precedem condutas. É muito comum a gente ouvir hoje em dia, nessa sociedade cheia de enfermidades morais, alguém cometer uma insanidade, um ato de total falta de moralidade, e olhar para nós e dizer assim: desculpa, não foi bem isso que eu queria fazer. Mas antes da ação vem o pensamento.
Antes da ação vem a avaliação. E esse nosso pensamento, ele gera as nossas palavras, esse nosso pensamento gera as nossas ações, e quando a gente constrói as nossas ações, paralelo a isso, a gente está construindo o nosso caráter, quem nós realmente somos. É como se a gente tivesse, com os nossos pensamentos, construindo um edifício da nossa existência. O Leon Denis até fala nessa obra que eu citei aqui, do problema do ser, da dor e do destino, que ele diz que a gente está construindo um edifício. Aí a gente tem a opção. Você vai construir um edifício grandioso, nas palavras do Leon Denis, ou um edifício miserável. Então cabe a nós modelar a nossa própria alma com os nossos pensamentos. Para os materialistas, o pensamento nada mais do que uma função fisiológica, né? É uma função, é como se nós estivéssemos simplesmente limitados à condição de pensar. Para nós, espiritualistas, essa condição ela vai muito além, porque para nós os pensamentos eles produzem formas, os pensamentos produzem imagem, eles podem nos transportar, eles podem nos levar a se ligar com outras pessoas. Então, quando a gente descobre que nós somos o que pensamos, que nós temos condição de pensar e fortalecer as nossas ações, as nossas vontades, a nossa persistência, a gente tem resultados melhores. Se eu não tiver cuidado, eu vou enxergar na dor que os meus pensamentos têm a capacidade de materializar algumas situações. Às vezes você está pensando em uma pessoa, às vezes você tem um projeto, você tem uma ideia, uma preocupação, e você, mesmo inconscientemente, está construindo alguma coisa ao seu redor. E isso é muito comum. Quando a gente, por exemplo, utiliza-se do pensamento para se vincular às pessoas que já estão no mundo espiritual, se for do nosso mérito, a gente consegue conectar-se com ele na hora do nosso sonho, do nosso descanso. E isso é muito comum acontecer. Bendito aqueles que têm essa possibilidade, né, desse reencontro. Então, se a gente vive nesta condição, se a gente aprende que o pensamento tem toda essa força, a gente precisa ser vigilante. Nós podemos fazer duas opções. Ou a gente se conecta, ou a gente se liga a pensamentos positivos, a ações positivas, ou a gente vai fazer o segundo caminho, que é o caminho da violência, da intolerância, do ódio. E tem uma frase que a gente ouve muito no mundo espírita, no movimento espírita, que o amor liberta e o ódio nos algema. E isso é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Quando eu fico pensando naquela pessoa que cometeu alguma injustiça comigo, que me caluniou, que me difamou, que me causou algum tipo de contratempo, eu posso ter absoluta certeza, ela vai estar perto de mim muito mais do que eu posso imaginar. Muito mais. Eu passei por uma situação essa semana que me mostrou exatamente isso. E eu me lembrei dos ensinamentos da doutrina espírita. Desliga, sai dessa conexão, porque senão você vai trazer esta pessoa para junto de você. Então, se a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que o nosso pensamento tem tanta força, por que a gente vai escolher trazer para perto de nós aqueles que não são boas presenças? Vamos fazer boas escolhas. A afinidade é que vai nos aproximar em função do nosso pensamento. Nesse momento, nesta casa de orações, nesse hospital de alma, certamente estão conosco aqui os irmãos encarnados e os desencarnados que têm a mesma afinidade de pensamento de nós aqui. Que acreditam nas mesmas coisas, que buscam as mesmas coisas, que têm as mesmas dúvidas, que têm as mesmas incertezas, que têm as mesmas garantias que a doutrina espírita pode nos dar. É muito, muito correto, é como diz o direito aqui, eu tenho um amigo aqui do direito, é líquido e certo, né? O pensamento influencia. Não tem dúvida, o pensamento influencia. Daí a gente precisa ter o cuidado, ter a vigilância. Lá da obra do Emmanuel, ele diz que o pensamento é o espelho da vida. Tem uma frase que ele diz assim, o espelho da vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que ele quer dizer com isso? O nosso pensamento, ele nos vincula no mundo material, bem como no mundo espiritual. Emmanuel diz assim, a mente é o campo de nossa consciência desperta, a faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ora, então, quando Emmanuel diz isso, a gente tem que entender o quê? O pensamento move, o pensamento transforma, o pensamento cria, mas ao mesmo tempo ele pode destruir, ele pode impedir, ele pode refazer. Então a gente tem opções. O que a gente está vivendo hoje e o que a gente está fazendo aqui nesse momento, a gente está conversando aqui na nossa casa espírita, aqui na casa Nosso Lar, e você está aí na sua casa. Essa tecnologia,
Ela nos aproximou, mas ela também tem um aspecto muito importante de ser citado aqui. A tecnologia que a gente utiliza hoje, ela acelerou exponencialmente bons e maus pensamentos. De que forma? Transmitindo, levando adiante. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos não filtram notícias. Outros são motivados por notícias ruins, já perceberam isso? A gente chega no trabalho, dificilmente o cara vai assim, mas eu hoje passei ali, tinha um jardim tão bonito, umas rosas tão chamativas, né? Tava tão florido. Ninguém traz essa notícia. Você vai no cafezinho, aí o amigo seu diz, você viu o acidente não sei aonde? Você viu o conflito na Ucrânia? Você viu a morte não sei de quem? A gente ainda tem essa desvirtuação da conduta correta. E é muito comum, a gente faz muito isso. Então, esse reflexo mental que a gente tem de falar notícias ruins ou notícias inadequadas, a gente tinha que tentar mudar, levar isso aí para um valor mais positivo, né? Para que a gente pudesse ficar mais equilibrado, tivesse mais suporte, mas nem sempre a gente consegue isso. O que a gente tem certeza é o seguinte: eu sou uma fonte emissora de pensamentos, ao mesmo tempo, eu sou uma fonte receptora de pensamentos. A nossa mente é uma fonte receptora de pensamentos, a nossa mente é uma fonte emissora de pensamentos. E aí eu vou ter escolhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pensar em bons comportamentos ou maus comportamentos? Eu vou pensar em coisas que constroem ou coisas que destroem? Nós estamos num estágio evolutivo que muitas vezes a gente faz as escolhas erradas. A gente sabe o que tem que fazer, mas alguma situação adversa, a gente muda de conduta. E aí o que é que a gente tem que fazer para não ser vítima do próprio pensamento? Vigiar-se. A frase orar e vigiar, ela tem muita profundidade. O orar, no sentido de se restabelecer, de se harmonizar espiritualmente. E o vigiar é o cuidado, é o zelo. Porque quando a gente não vigia, o que é que acontece? A gente mergulha num mundo de maus pensamentos que traz para a gente o quê? Destruição, atiça a nossa cobiça, inflama a nossa ira, o nosso orgulho, a nossa cobiça. Então, a gente precisa se afastar dessas armadilhas. E como é que a gente tem que fazer? Para a gente se comunicar com o alto de maneira correta, a gente precisa situar-se dentro de conduta e pensamento. A ação prática e o pensamento, para evitar que a gente não siga um caminho errado. A gente tem que procurar construir, evoluir e iluminar-se. Se a gente conseguir nesse caminho, a gente vai atrelar aos nossos pensamentos boas ações. Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar que o mundo material que a gente está, esses pensamentos mundanos que circulam a gente, venham, estacionem na nossa conduta, na nossa vida e destruam tudo de bom que a gente possa fazer ou querer fazer. Mas como é que a gente vai poder se livrar disso? É um mergulho, literalmente é um mergulho. A gente tem opção. Você vai mergulhar num rio de águas cristalinas ou você vai mergulhar num pântano denso de águas escuras, profundas. Como é que eu vou fazer? Às vezes a gente diz que quer escolher a primeira opção, mas as nossas ações não levam para a segunda. Tem um livro do Emmanuel chamado Pão Nosso, que nos ensina a pensar, que nos ensina a criar. E eu trouxe um trecho que diz assim, lá do livro do Pão Nosso do Emmanuel. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, o pensamento precede a materialização das coisas. As nossas ações práticas foram precedidas dos nossos pensamentos. Nos livros do Emmanuel a gente encontra isso. André Luiz gosta muito de destacar isso. Joana de Ângelo, nas obras psicografadas de Valdo, também. Tem um texto aqui que eu trouxe da Joana, que também tem muito interesse na nossa conversa, que diz assim, o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana não pode viver sem o emitir. Nesse exato momento nós estamos emitindo bons pensamentos, porque o ambiente nos propicia isso. Agora, não poderei dizer que essa situação se assemelha a ambientes mais trevosos. Ambientes onde você não tem a presença da luz que não consegue aparecer, porque os irmãos que estão no ambiente não conseguem abrir espaço para que esse seu caminho seja iluminado. Controlar o pensamento é fácil? Claro que não.
Muitas vezes a gente tem vontade de fazer o que não deve. Ah, mas eu já passei por isso. Todos nós somos ainda muito imperfeitos moralmente, né? Aí depois é que a gente diz assim, não poderia fazer isso desta forma, né? Se eu não consigo controlar meus pensamentos, que é uma condição difícil, eu tenho que pelo menos tentar fazê-lo. E uma maneira que a gente consegue muito é tentando buscar o equilíbrio espiritual. Buscar sair desse flagelo que é ser vítima dos pensamentos traidores que nos convidam diariamente, incessantemente. Se a gente não consegue fazer isso, nós vamos entrar num flagelo enorme que é ser vítima da nossa própria conduta. Muitas vezes a gente esquece que nós temos uma lei que nos cerca, que é a lei da perfectibilidade. Nós vamos ser perfeitos. Uma perfeição relativa, obviamente. Mas a gente não sabe quando. Esse nosso ritmo de perfeição moral relativa vai depender muito das nossas condutas. Aos poucos a gente vai conseguindo nos conhecer, reconhecer no outro aptidões, potencialidades, falhas, sem o direito de colocar a mão para ajuizar alguma coisa. Nós não temos o direito de julgar ninguém. É relevante, portanto, essa reflexão que a gente está fazendo hoje aqui. Estudar a capacidade que nós temos no simples fato de pensar em alguma coisa. A nossa oração verdadeira é uma fortaleza, é um pensamento que tem muita força. E nós espíritas, nós não vamos confundir a forma de pensar com a linha de pensamento dos materialistas, porque os materialistas acham que o pensamento é simplesmente uma função do cérebro. E isso é muito pouco. É muito pouco para entender esse fenômeno, entender que todo fenômeno psicológico pode ser ele de qualquer natureza, é uma condição espiritual. Todas. Os sentimentos que nós nos envolvemos são condições espirituais. O André Luiz traz uma obra que eu não recordo o nome, que diz que a mente nossa é um núcleo de forças inteligentes. E aí a gente tem que escolher para onde vai. Forças inteligentes e forças desconhecidas. Se você sair do mundo da visão espírita e você for lá na medicina, se você conversar com um neurologista, conversar com alguém que trabalha com estudo da mente, do cérebro, ele vai dizer que nós não conseguimos ainda explorar praticamente nada da nossa condição cerebral. A gente tem um potencial que a gente não conhece. Os grandes gênios da humanidade exploraram muito pouco. Imagina nós, réis mortais, né? Então, a gente que é espírita, que conhece a literatura espírita, sabe que o nosso pensamento não é uma função fisiológica, é condição espiritual. Essa força que a gente desconhece é energia mental. E todos nós temos. E através dessa energia mental, a gente pode e deve exteriorizar o nosso pensamento. De preferência, um bom pensamento. Porque quando a gente exterioriza o nosso pensamento, a gente já está mostrando aquilo que a gente quer fazer, a situação que a gente quer agir. O Emmanuel também cita, nas suas obras, que a mente é como se fosse uma repartição. Não uma repartição pública, mas um escritório, cheio de compartimentos, cheio de sessões de serviço. E no livro do Emmanuel, ele faz detalhadamente, ele explica os departamentos. Eu tive a curiosidade de trazer, e você me permite, eu vou citar os departamentos que o Emmanuel colocou aqui para a gente. Ele cita o departamento do desejo. Na nossa mente, a gente tem o departamento do desejo, que seria o quê? Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos. Aqui a gente teria definição do departamento do desejo. Departamento da inteligência, que vai nos permitir agir com racionalidade, com entendimento, com lucidez, com compreensão. Departamento da imaginação, que seria muito voltado à nossa capacidade perceptiva, à nossa sensibilidade. O departamento da memória. Esse departamento da memória, ele vincula-nos a condições pretéritas. Lembra que a gente aprende no Espiritismo que a gente traz experiências do passado? Essas experiências que a gente aprendeu estão lá arquivadas no departamento da memória. E por fim, o Emmanuel disse que dentro de todos esses departamentos, o mais importante é o departamento ou o gabinete da vontade. Essa é a chave. Por quê? Porque a vontade é a que gerencia tudo. A vontade de ser esclarecido ou de ser ignorante, de ser vigilante ou invigilante. Então, a vontade, ela vai governar esse escritório, aspas, que o Emmanuel nos apresenta. Então, a gente precisa também ter esta preocupação. Por quê?
Porque se eu sei de uma forma metafórica que o pensamento, que a nossa mente tem essa composição ordenada, eu não posso bagunçar. Quando é que a gente bagunça essa organização aqui? É quando a nossa vontade de fazer o mal, por exemplo, prevalece. Vontade de se vingar prevalece. A vontade de fazer com que aquele nosso algoz se dê mal. Ah, mas eu não fiz nada, mas está pensando, está desejando. Essa forma metafórica, que não só o Emmanuel falou, Joana de Anjos também citou, André Luiz, ela traz para a gente o quê? Um grande cenário de maravilha chamado cérebro, né? Unindo a mente, a nossa capacidade perceptiva. E à medida que a gente vai evoluindo, as nossas habilidades mentais, elas vão aumentando. Nossa capacidade intelectual aumenta, a nossa capacidade moral espera-se que aumente também. Nós somos seres espirituais. Nós somos esses seres espirituais. A gente possui uma mente como um atributo do espírito. Não é função fisiológica em relação ao cérebro, como pensam os materialistas. A mente tem um atributo vinculado a esta condição. Nesse atributo da energia mental, a gente vai encontrar o quê? As nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são muito mutáveis, né? Eu vejo, por exemplo, adolescente. Adolescente é muito engraçado, lá na escola eu vejo isso. Hoje, fulano é o meu melhor amigo. Qualquer desentendimento, amanhã essa amizade deixou de existir e passou o seu mais ferrenho inimigo. Eu falo assim, olha, vocês precisam regular esta chave. Vocês saem do ponto mínimo para o máximo com muita rapidez. Isso é influência do pensamento. Não consegue administrar um desentendimento, uma adversidade, uma dificuldade. E aí cai nessa situação de quê? Pensa que nada tem solução, pensa que tudo está perdido, e aí vai para baixo. Daí vem as nossas seguidas situações que a gente enxerga de depressão, de angústia, de melancolia. Enfim, muita coisa que a gente poderia se ver livre e a gente não consegue. A mente, portanto, é um núcleo de forças inteligentes. Esse núcleo de forças inteligentes estão envolvidos com o corpo mental. Então a gente tem esse nexo. Esta realidade, essa capacidade de pensamento nossa, permite-nos produzir ondas mentais que retratam nossa condição, nosso caráter. Estou visualizando aqui, Miguel, que a gente teve um problema na conexão. A nossa condição evolutiva. Tá, no seu tá ok? Então tá ótimo. Então, meus amigos, com relação ao que a gente está falando aqui, no corpo físico, a gente vai identificar a nossa mente com o cérebro. E a nossa mente, ela vem evoluindo conosco. Mas essa evolução não é evolução fisiológica. Essa evolução nossa vem das experiências espirituais, das vidas pretéritas. Então, nós partimos da onde? Todos nós. Da simplicidade, né? Não, nós partimos da simplicidade e chegamos no patamar de saber, de crescimento. Voltou agora. Meus amigos, estávamos com um problema de transmissão. Retomamos agora o nosso sinal. Tá tudo bem? O sinal não está. Estamos com um pouco de dificuldade aqui, mas nós estamos conseguindo retornar. Tá? Estamos voltando aqui. Graças a Deus, os bons amigos estão nos ajudando aqui. Então, como a gente estava falando aqui, quando a gente fala no corpo físico, vincula-se a mente à nossa condição cerebral, a nossa mente ela evolui não em relação ao nosso corpo físico, mas ela evolui em relação às experiências que a gente tem no mundo espiritual. Por isso que é tão importante a gente levar em conta aquela frase que diz assim, cuidar do corpo e cuidar da mente. Fazemos a nossa higiene. Que higiene é essa? É a higiene mental. Fazendo mais uma vez uma analogia, fazer uma figura de linguagem aqui, a mente é a casa de quem? Do espírito. Essa casa, esse ambiente mental precisa estar organizado. Na nossa casa a gente organiza tudo, a gente deixa tudo limpo, a gente deixa tudo no lugar certo. A gente precisa fazer isso com a nossa mente também. Às vezes a gente sobrecarrega o nosso pensamento em quê? Em ideias negativas, em perseguições, em vinganças, aí bagunça tudo. Fica tudo complicado. Se eu mergulhar em preocupações, se eu mergulhar em ansiedades, se eu sentir um ambiente de melancolia, se eu permanecer inquieto com alguma coisa que me deixa fora do equilíbrio, do controle, eu vou sofrer muito. E esse sofrimento vai bagunçar esse ambiente que a gente quer que fique harmonizado. Inquietações, tensões, queixas, mágoas, tudo isso nos destrói.
E quando a gente junta tudo isso e não dá nenhum sinal de reação, a gente é convidado para ir para o fundo do poço. Muitas vezes a gente gasta o nosso tempo com bobagem. A gente fica se preocupando em prejudicar alguém, que a gente se vingar, quando a gente podia estar perdendo tempo com outras coisas. A gente podia estar oportunizando o progresso moral, a gente podia estar impedindo que os maus pensamentos entrassem na nossa vida. Precisamos, portanto, entender que os pensamentos podem transformar as nossas vidas. A gente não pode, de forma alguma, fazer como fazem aqueles que não enxergam a necessidade de higienizar uma casa. Via de regra, aqui eu estou diante aqui de várias irmãs, eu tenho certeza que ninguém aqui conserva lixo dentro de casa. Ninguém. No ambiente familiar, a gente junta o lixo e joga lá fora. Para a gente conseguir a nossa família com saúde, a gente cuida muito mais do que a gente possa imaginar. Com a pandemia, aumentou mais ainda os cuidados. Em nossos lares, portanto, a gente tem esse cuidado. Quando a gente tem um problema no esgoto da nossa casa, a gente manda arrumar rapidamente. Quando tem um problema de energia, a gente manda arrumar rapidamente. Então, se a gente faz isso, na nossa casa mental, a gente precisa fazer também. Você não pode deixar um pensamento tóxico ficar povoando a sua cabeça o tempo inteiro. O nosso ambiente precisa ficar desprovido de ressentimento, de mágoa, de ira. Vantes, mas isso é fácil? Não, não é fácil. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar se aproximar do bem esquecendo o mal. Se a gente não se posiciona desse jeito, a gente vai entrar num nevoeiro de ignorância, num pantanal de energias ruins, num pântano cheio de ambientes trevosos, e a gente não vai conseguir sair. Então a minha casa mental é minha casa que deve estar sempre higienizada. A minha higiene mental pode ser feita através de uma boa leitura, de orações, de bons livros, de palestras espíritas. Não precisa necessariamente ser espírita. Faz o evangelho no lar. Se você não é espírita que está aqui conosco, faz o evangelho no lar, usa a tua Bíblia, faz uma oração, conecta-se com o Pai. É isso que você tem que fazer. Se a minha casa mental estiver organizada, eu vou estar bem. Se a minha casa mental estiver desorganizada, o meu corpo físico também não vai ter organização. Então eu tenho aqui várias opções. Eu posso sair por vários caminhos a partir do meu pensamento. Eu posso ir para o cativeiro, eu posso ir para a sombra, eu posso ir para o caminho da liberdade, eu posso ir para o caminho da luz. É assim que a gente tem que fazer. Somos almas que pensam. Somos almas que pensam. A essência da alma é o quê? É o pensamento. É ele que vai dar para a gente a condição de crescimento. São as nossas escolhas. Porque a gente tem que entender que a alma é a condição que a gente tem de colocar em prática as nossas vontades. Não existe vontade que não seja precebida de pensamentos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 89, os espíritos superiores foram questionados a respeito do pensamento. E aí o Kardec colocou uma questão muito interessante que diz assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha só, o pensamento é a própria alma que se transporta? E a resposta foi a seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então essa condição significa o quê? Que o pensamento é algo que não se separa da nossa alma. Vai nos acompanhar. Pensamento é um atributo, enquanto a gente entende que ele é um atributo, ele passa a ser também uma qualidade da própria alma. É uma qualidade intrínseca. Então, ela é de caráter interno. Não existe alma sem pensamento. E não existe um pensamento solto, ele tem que estar vinculado. Então, a gente tem a mente como uma propriedade do espírito, não do corpo físico. A medicina acha que faz parte do corpo físico. Não. Para nós, a mente é uma propriedade do espírito. O espírito é um ser. Então, como um ser, ele tem substância, ele tem identidade, ele tem vida eterna. Nós temos uma existência própria? Temos existência própria, temos individualidades, mas a gente não pode esquecer que a mente existe a partir do espírito, senão não tinha condição de entendimento. Se ela é a partir do espírito, então ela é um atributo, então não existe pensamento desvinculado a nenhum espírito. O André Luiz fala em uma de suas obras que os pensamentos repetidos geram os atos. Essa frase é muito interessante e eu pensei aqui para trazer para vocês. Os pensamentos repetidos geram os atos. Os atos reiterados geram os hábitos. Os hábitos moldam o caráter. E, por fim, o caráter firma o destino de cada um de nós. Olha que sequência. Você pensa, você age, você cria hábitos, você molda caráter. E o caráter moldado é o nosso destino, como pessoas e como espíritos imortais.
Todo e qualquer pensamento, por menor que seja a sua intenção, a sua amplitude, gera fluidos. Eu estou diante de situações que eu emito fluidos, eu sou fonte emissora e também vou perceber, vou captar esses fluidos. Então, esses fluidos estão presentes em todos os lugares. Se eu pego um livro como esse do Chico Xavier aqui, faço a leitura desse livro, A Luz da Oração, repleto de mensagens iluminadas, certamente os fluidos que estão emanando daqui e da minha condição de leitor são os melhores possíveis. Porém, o que é que a gente está vivendo hoje? Nós vivemos 2 anos de muita dificuldade, de muitos desafios, que foi o período pandêmico. Já estamos saindo, graças a Deus. Mas o homem, através do endurecimento espiritual de alguns, não satisfeitos com a pandemia, do tamanho que foi, vão celebrar a pandemia. Com o quê? Com uma guerra. Então, são situações que mexem conosco, esses fluidos que estão presentes nesse ambiente, no planeta Terra, nos bombardeiam. A gente tem que ficar muito atento. A gente tem que ficar muito atento, por quê? Porque eles nos convidam o tempo todo para mergulhar aqui. E a gente mergulhar nesse tipo de pensamento, a gente não percebe, mas é muito difícil sair. Muito difícil. É como se fazer analogia à porta estreita e à porta larga. Esse ambiente, ele é trevoso, mas ele é convidativo. E quando você menos percebe, você está dentro dele. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que procurar se armazenar, se cercar de bons fluidos, né? Diariamente, através de quê? Da oração, das boas ações, dos bons pensamentos. Isso começa a hora. Que hora que começa isso? Na hora que a gente acorda. E não necessariamente isso precisa só ser no momento que a gente acorda e faz uma oração. Agir bem é uma oração. Ficar em silêncio é uma oração. Então, a gente deve passar a meditar, a gente deve passar a orar mais, ter bons pensamentos e entrar em sintonia com o alto para que a gente não seja vítima daquilo que o mundo oferece para nós hoje. A gente tem que tentar se blindar. E a melhor forma é tentar mandar para o outro e receber do outro pensamentos que sejam edificantes. Se a gente não fizer isso, a gente vai sintonizar, sabe onde? Lá nas zonas inferiores. Nós vamos parar lá nas zonas inferiores, como André Luiz já um dia parou. O que é que a gente precisa fazer, portanto? Vamos nos vincular a bons pensamentos. Vanks, mas eu gosto de uma pessoa ali, mas ela tem pensamentos diferentes do meu em vários aspectos. Amigo, a gente não pode esperar que as pessoas pensem literalmente iguais a nós. Isso não existe. E esse ano é um ano de muito desafio, porque é um ano eleitoral, onde muitos dos nossos irmãos confundem disputas políticas e ideológicas com sentimentos. Então, eu vejo um risco de acontecer o que aconteceu em 2018, né? Grandes amizades sendo desfeitas, irmãos brigando com irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena. Sejamos mais inteligentes. Tenhamos mais a capacidade de ouvir do que ponderar. Quem quiser impor alguma vontade ou pensamento através da força ou do tom de voz elevado, não merece a nossa atenção. Vamos viver com as pessoas que pensam diferente de nós de maneira harmônica. Não precisa brigar. Não precisa. Podemos ser companheiros de jornada mesmo com pensamentos distintos. O pensamento que não pode mudar nosso é o pensamento do bem. Que a gente tem que ser solidário, tem que ter empatia, tem que ser bom para com os nossos amigos, até mesmo com os nossos desafetos. Como é que eu vou ser bom com o meu desafeto? Só não pensar, desejar o mal para ele já é uma grande ação. Então vamos ficar em sintonia com estas pessoas que pensam como nós nesse patamar de fazer o bem, de ser educado, de ser leal, de ser justo e ser honesto. A frase clássica lá do diga-me com quem andas que eu te direi com quem é, te direi quem és, essa aqui já tem uma adaptação, vocês devem conhecer, mas como o tema trata desse assunto, eu vou fazer questão de ler novamente. Ela diz assim: diga-me o que tu pensas, que te direi quem te acompanha. Então, através do meu pensamento, você pode descobrir quem está andando comigo. Quem que vai andar comigo? Se eu tiver bons pensamentos, bons espíritos. Se eu tiver más intenções, certamente eu vou estar orbitando junto com muita gente que não tem lá boas intenções. Vigiar os pensamentos é a possibilidade da gente dominar as nossas mazelas mais íntimas. Quando eu vigio o meu pensamento, ele não vai preceder ação errada, ele não vai preceder hábitos errados, ele não vai moldar o meu caráter de uma maneira inadequada e, por fim, ele não vai colocar em xeque aquilo que eu acredito,
que é a presença do amor acima de qualquer coisa. Não venham com essa história de que a gente precisa colocar o bem lutando contra o mal. O bem não entra em luta. O bem não entra em disputa. É o mal brigando com o mal. O bem não anda brigando com ninguém, não. É o mal brigando com o mal para ver quem prevalece. O bem não briga. O bem não tem essa característica, né? O amor não briga. Quem briga é quem tem ódio no coração. Então a gente precisa entender isso, porque se a gente fizer isso, os nossos maiores inimigos, que são os nossos desejos inadequados ou as nossas mazelas morais oriundas de vidas anteriores, eles poderão ser controlados. Obviamente, a gente não tem uma fórmula pronta para fazer isso. Como é que a gente vai fazer para controlar o nosso pensamento, para que a gente possa andar na seara do bem, vinculando sempre à nossa mente capacidade de construção e de edificação? Lógico que ainda não temos essa capacidade, mas a gente tem a possibilidade de tentar fazer. A gente pode até errar pelo excesso, mas não pode errar pela omissão. Precisamos ter essa condição, esta característica. Nós somos espíritas, acreditamos nos mesmos propósitos de amorosidade de Jesus. Façamos com que a nossa forma de pensar materialize o Evangelho de Jesus na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. É essa a nossa condição, é esse o nosso propósito. Aprender isso permite-nos sofrer menos. Vigiar o nosso pensamento, saber que nós somos uma fonte inesgotável. O pensamento molda o nosso caráter, o pensamento molda as nossas ações. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, bons espíritos que estão aqui conosco, irmãos encarnados e encarnados que acompanharam esse momento de reflexão, damos graças ao Pai por esta oportunidade. Poder falar sobre a condição que nós temos de construtores, de edificadores, de representantes da Boa Nova. Somos capazes de modificar aquilo que está perto de nós. E como já dizia Gandhi, sejamos a mudança que desejamos para o mundo. Obviamente não conseguiremos fazer mudanças radicais e nem atingir grandes multidões. Mas o simples fato de modificar o nosso próprio comportamento já é uma grande virtude. Certamente, envolvidos em muitos pensamentos negativos, em muitas energias densas, oriundas de momentos difíceis que a humanidade passa, isso se torna um grande desafio. Nós, sabedores que a amorosidade de Jesus, que a Boa Nova, que o Evangelho de Jesus nos permite iluminar esse caminho de trevas, a gente tem que seguir essa luz. Quem sabe, sendo luz para outras pessoas. Jesus acredita em nós, considera-nos o sal da terra, considera-nos a luz do mundo. Sejamos, portanto, essa fonte inesgotável de luz, o porto seguro daqueles que nos procuram, a serenidade, a calma e a paz. Que tenhamos nos próximos dias toda a capacidade de entendimento, discernimento, empatia para todos aqueles que nos procurarem. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nesse hospital de almas. Lembrando, nós somos enfermos da alma. O médico de todas as almas, que é Jesus, certamente vai fazer, dentro do possível e do nosso merecimento, a cura das nossas enfermidades. As nossas enfermidades físicas, o mundo material poderá nos ajudar através da ciência. As nossas enfermidades morais, temos que buscar sará-las através da Boa Nova, através do Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre. Nesse momento, como é de praxe, né, Miguel? Deixamos o espaço aberto para aqueles que quiserem falar alguma coisa, exteriorizar alguma opinião, fazer alguma pergunta. Miguel está aqui pronto para responder tudo que vocês quiserem. Fiquem à vontade. É muito bom ouvi-los. Então, tenhamos uma ótima semana. Janice, converse conosco, Janice. Eliane, a Márcia. É à vontade. Oi, minha filha. Tudo bem? Tudo em paz, minha querida. Muito bom ouvir você, uma ótima palestra. E a gente aproveita para relembrar aquilo que a gente já sabe, né? Precisamos ficar ouvindo sempre, né, Janice? O difícil é colocar em prática, né? A gente precisa estar sendo lembrado. Teve uma senhora que me perguntou uma vez,
lá no Allan Kardec, né? As palestras sempre pautam mesmo os temas, né? Pois é, mãe, é para a gente relembrar, porque a gente esquece, a gente tem que estar sendo lembrado o tempo todo. É isso aí, todos os dias, né? Todos os dias. E viemos há mais de 2000 anos assim, né? Mas parabéns, obrigada, até semana que vem.